Queridos irmãos, que a paz de Cristo seja com todos vocês. Desejo que a palavra de Deus nesta noite seja um bálsamo para os vossos corações. Como foi anunciado, o tema, o Deus que restaura. Eu quero ler, iniciando esta mensagem, o texto, a passagem bíblica de São Mateus, capítulo 26, versículos 69 a 75, para a nossa reflexão. Vamos ler. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximou-se dele uma criada, que disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, e com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Certamente tu também és um deles, pois a tua fala te condena, te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que dissera Jesus: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Queridos irmãos, nós, em algum momento da nossa vida, todos nós precisamos ser restaurados. Em alguma circunstância da nossa vida, todos nós cometemos algum tipo de erro. E nesta noite nós vamos estudar um pouco da história de um dos discípulos de Jesus, e nela poderemos tirar muitos proveitos para a nossa vida espiritual. Esse discípulo, ele era temperamental, era inconstante, presunçoso, autossuficiente, mas que muitos de nós, parecemos com ele. Porque um dia também precisamos ser restaurados de um profundo erro, como este discípulo. E nesta noite Jesus, ele quer restaurar a nossa vida. Então nós precisamos entender as palavras de Cristo nesta noite. O Senhor Jesus deseja restaurar cada vaso quebrado nos embates diários da vida. E negar a Jesus parece muitas vezes ser o fim, porém não é. Pode ser mesmo o começo da restauração. Muitos de nós, como eu falei, parece um pouco esse discípulo. E Jesus quer nos restaurar completamente. Ele quer fazer de nós um vaso de honra nas suas mãos. E assim nós podemos, como Pedro, ter restauração. E o nosso, como eu falei, o personagem desta noite era temperamental. Em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos ser restaurados, como eu falei. E assim, nós precisamos buscar a experiência de Pedro em nossas vidas para podermos aprender de Jesus, aprender dele. E assim poderemos ter, nesta noite, uma lição preciosa para nossas vidas. A atitude orgulhosa de alguns de nós precisa ser mudada. Pedro era autossuficiente, que ao estudarmos a sua vida neste momento, sobre suas atitudes negativas, podemos refletir também a oportunidade da restauração que temos em Jesus. Porque com Cristo em nosso coração, as atitudes negativas
podem tornar-se em atitude positiva. Nós vamos agora voltar ao texto que foi lido, de Mateus capítulo 26, e agora vamos ler o versículo 69, que diz: Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximou-se dele uma criada, que disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. É bom notarmos que a palavra desta criada, ela disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Jesus havia avisado ao seu discípulo que ele o negaria 3 vezes antes do cantar do galo. E a expressão, tu estavas com Jesus, o tempo do verbo está corretamente empregado. Tu estavas, ou seja, indica passado. Mas é importante que você esteja com Cristo a cada momento, a cada instante. É vital estarmos com Cristo. É preciso atitude de prontidão e entrega diária a Jesus. É imprescindível permanecer nele, estar com ele, momento a momento. Isso é salvação. É manter uma comunhão vital e diária com Jesus. Quero compartilhar um texto da inspiração, A Fé pela Qual Eu Vivo, página 225. Nada de uma parada momentânea em sua presença, mas um contato pessoal com Cristo, sentando-nos em sua companhia. Tal é a nossa necessidade. Então, é uma comunhão ininterrupta e precisamos cada dia orar para que tenhamos essa experiência com o Salvador. Dia a dia, é uma entrega diária, é momento a momento. Interessante notarmos, queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, que a convicção desse discípulo era tão superficial que bastou a intervenção de uma criada para que ele negasse a Cristo. Eu fico a imaginar, imagine a fé desse discípulo se ele fosse levado diante de grandes autoridades. Como seria a sua reação? Eu quero também dirigir a você esta pergunta. E a sua fé, meu amigo, como está? Se hoje você fosse levado diante das autoridades para dar razão da sua fé, como você reagiria? Estaria preparado? Estaria pronto? Porque a inspiração diz que é numa crise que o caráter é revelado. E ali Pedro começa a sua primeira negativa. Logo, na primeira dificuldade, ele começou a decair da sua fé. Ele começou a negar o seu Senhor. No versículo 70 de Mateus 26, nós lemos: Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Não sei o que dizes. E eu quero compartilhar o texto da inspiração Cristo Triunfante. Meditação Matinal 2002 diz: Com pouco entendia Pedro de suas próprias fraquezas. Nada discernia, a não ser que seu espírito estava certo, mesmo quando procurou tornar sem efeito as solenes palavras de Cristo. Então, Pedro, em algum momento da sua vida, quando Jesus colocou para ele uma palavra de advertência, como ele era autossuficiente, cheio de si, presunçoso, ele não atentou para as palavras de Cristo. E assim, ele não se preparou para esse momento. Ele começou a revelar agora a sua fraqueza de caráter. Eu quero compartilhar mais um texto no mesmo livro, Cristo Triunfante, que diz assim: Cristo viu que, a menos que Pedro fosse transformado em espírito, não seria capaz de suportar a prova da rejeição, humilhação, condenação e morte de seu Senhor. E muitos hoje podem estar dizendo em seu coração: que atitude negativa desse discípulo. Mas eu pergunto, talvez, todavia, quem de nós também um dia
não negamos a Cristo? Muitas vezes podemos negá-lo também em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossa conduta, em nosso comportamento, até mesmo em nosso vestuário. Quantas vezes deixamos de negar a Cristo? Tememos confessá-lo, que nós somos de Cristo. Como Pedro, ele disse, eu não conheço tal homem. E muitas vezes nós estamos fazendo como ele. Estamos negando a Cristo. Muitas vezes não estamos sendo a luz, como Jesus disse. Vós sois a luz do mundo. Não estamos resplandecendo a luz de Cristo diante dos homens. Então muitos ficam admirados. Como pode ele ter negado a Jesus? Então a pergunta é, será que nós também, um dia ou em algum momento, não temos negado também a Cristo? Então, agora vamos entrar diretamente em alguns erros desse discípulo. Qual foi o primeiro erro do apóstolo Pedro? A primeira atitude errônea dele foi demasiada confiança. Nós lemos em Mateus capítulo 26, versículos 33 a 35, as seguintes palavras. Mas Pedro respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Respondeu-lhe Pedro, antes que me seja necessário, ainda que me seja necessário, morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Queridos, quero compartilhar também o Desejo de Todas as Nações, na página 673, que diz assim, o Salvador viu nele um amor próprio e segurança, que sobrepujariam mesmo o amor de Cristo. Em sua vida se revelara muito de enfermidade, pecado não mortificado, descuido de espírito, gênio não santificado e temeridade para entrar em tentação. Queridos amigos, como eu falei, é preciso estar com Cristo a cada instante de nossa vida. A conjugação do verbo estar tem que estar sempre no presente. Eu estou com Cristo. Eu preciso permanecer em Cristo. E eu pergunto esta noite, você está com Cristo? Pedro necessitava, segundo a inspiração, quero compartilhar esse texto também, no Desejo de Todas as Nações, na página 673, continuando, Pedro necessitava desconfiar de si mesmo e ter maior fé em Cristo. Houvesse ele recebido com humildade a advertência e teria recorrido ao pastor do rebanho para que guardasse sua ovelha. Quando, no mar da Galileia, se achava prestes a submergir, clamara, Senhor, salva-me. Então, queridos, mas neste momento ele não se lembrou de suplicar o auxílio e a ajuda do pastor do rebanho, como ele fez no mar da Galileia. Ali ele reconheceu a sua total dependência de Cristo. Salva-me. E agora ele teve uma atitude diferente. Teve a sua primeira negativa. Não conheço tal homem. Ele não estava preparado para aquele momento. Por quê? Qual foi o seu primeiro erro? A sua primeira atitude errônea foi demasiada autoconfiança. Continuando a leitura bíblica do nosso tema, em Mateus 26, verso 71, nós lemos, e saindo ele para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. Queridos irmãos, amigos, internautas, neste momento, Pedro estava sendo provado mais uma vez, e por outra criada. Veja as palavras dele. Vamos ler o versículo 72. E ele negou outra vez e com juramento, não conheço tal homem. Aqui ele continua a sua decadência. E a segunda atitude de Pedro
foi mais enfática do que a primeira. Nós lemos a expressão com juramento. Denota que ele negou a Cristo com grande ênfase. Não conheço tal homem. E com juramento. E vamos continuar lendo a mesma passagem, Mateus 26, versículos 73 e 74, diz assim: E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E assim o galo cantou. Queridos, o evangelista Lucas diz que desde a primeira negativa até a terceira negativa desse discípulo, passou quase 1 hora. Vamos ler Lucas 22 e o versículo 59. E tendo passado quase 1 hora, outro afirmava dizendo: Certamente este também estava com ele, pois é Galileu. Queridos, pela terceira vez, Pedro diz: Não conheço tal homem. Eu não conheço este homem. Nesta noite, você que está me ouvindo a palavra de Deus, você tem a oportunidade de conhecer tal homem. Eu quero convidá-la para que você venha conhecê-lo, amá-lo e segui-lo. Não apenas isto, mas segui-lo de perto. Permitamos que Cristo, nesta noite, possa restaurar o nosso relacionamento. E seguindo a experiência desse discípulo, como eu falei, que o seu primeiro erro foi a demasiada autossuficiência, demasiada alta confiança. No versículo 69 que nós já lemos. Agora vamos entender qual foi o segundo erro deste discípulo. Qual foi a sua segunda atitude negativa? Nós lemos Mateus capítulo 26, dos versículos 40 ao 44. Vamos entender qual foi a segunda atitude desse discípulo. Voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Assim, nem 1 hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se, mais uma vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar a terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, qual foi a segunda atitude errônea desse discípulo? Qual foi o seu segundo erro? Foi desobedecer a ordem de Jesus para orar e vigiar. Quando Cristo o convidou, e convidou também Tiago e João, que estavam com Cristo no Getsêmani, vocês precisam orar, vocês precisam velar. E eles então ficaram dormindo. Então vem a grande questão. Na segunda prova para aquele discípulo, quando a outra criada disse: verdadeiramente tu estavas com Jesus o Nazareno. E ele, com o juramento, com ênfase, disse: eu não conheço esse homem. Eu creio que ele repetiu mais de uma vez: eu não conheço esse homem. Então a grande questão é: qual foi o seu segundo erro? Foi ter negligenciado, não ter atentado para as palavras de Cristo, para a necessidade de orar e vigiar. E assim ele negou o Senhor, o seu Salvador, pela segunda vez. Mas a pergunta é: por que Pedro negou a Jesus? Então, eu quero compartilhar o texto da inspiração, Desejado de Todas as Nações, páginas 713 e 714. Fora por dormir, quando Jesus lhe recomendara vigiar e orar, que Pedro preparara o caminho para seu grande pecado. Todos os discípulos, dormindo na hora crítica,
sofrer um grande dano. Houvessem aquelas horas no horto sido passadas em vigília e oração, e Pedro não teria ficado dependente de suas débeis forças, não teria negado o seu Senhor. Então, este foi o segundo erro do discípulo. Ele não atendeu às palavras de Jesus, a necessidade de vigiar e orar. E agora, ao ser testado a segunda vez, ali mais uma vez, ele nega o seu Senhor. Por quê? Porque ele não vigiou, ele não orou. E como nós lemos, se aquelas horas do Getsêmani ele tivesse passado em oração, ele não teria negado o seu Senhor. Então, queridos, muitos de nós também, por não vigiarmos, por não orarmos, por não estarmos diariamente na presença do Senhor Jesus em oração, muitas vezes nas tentações nós fracassamos. Nós acabamos negando o nosso Senhor, porque nos falta as forças espirituais. Quero compartilhar mais um texto da inspiração, Desejado de Todas as Nações, página 673, diz assim: quando Pedro disse que seguiria seu Senhor à prisão e à morte, era sincero em cada palavra proferida, mas não se conhecia a si mesmo. Pedro realmente era autossuficiente, era presunçoso, era cheio de si, justiça própria, um orgulho tremendo. E ele falhou em não ter vigiado, não ter orado nos momentos lá do Getsêmani. Ele não se conhecia a si mesmo. Então eu pergunto nesta noite, o que pode fazer o orgulho com você? O que pode fazer o orgulho comigo? Sabemos que as Escrituras nos afirmam, o sábio Salomão disse, que a soberba precede a ruína e o espírito altivo precede a queda. Assim foi com o discípulo. Autossuficiente, presunçoso, chegou o momento da prova. Ele não estava pronto para confessar a Cristo como seu Salvador pessoal, porque ele negligenciou a oração e a vigilância. E assim, como diz a Bíblia, o inimigo ele não para em nenhum momento. Ele está sempre buscando atacar e vencer o servo de Deus. Sempre ele está atuando e bramando como um leão, procurando alguém que ele possa devorar. E assim, vamos agora ao versículo 75 de Mateus 26. Queremos ler também esse texto, continuando a nossa leitura bíblica. E Pedro lembrou-se do que dissera Jesus: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Queridos, já vimos qual foi o primeiro erro, a primeira atitude errônea desse discípulo. Foi a demasiada autoconfiança. O seu segundo erro, a sua segunda atitude errônea foi não ter sentido a necessidade de vigiar e orar. E agora, nesse terceiro erro da sua vida, na sua terceira atitude errada, nós vimos no versículo 75 que ele se lembrou, agora do que Jesus dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E ali, saindo ele, chorou amargamente. Então, qual foi o terceiro erro que ele cometeu agora? A sua terceira atitude errônea foi o esquecimento da palavra de Cristo. Jesus, em Mateus 26, e o versículo 34, havia advertido ao seu servo, dizendo: disse-lhe Jesus, em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas Pedro se esqueceu da palavra de Jesus. Este foi seu terceiro erro, a sua terceira atitude errônea. Ele se esqueceu da palavra de Cristo. Ele não atentou para a advertência da palavra de Jesus a ele. E assim, mais uma vez, pela terceira vez,
ele nega o seu Senhor. Queridos, quando nós nos esquecemos da palavra de Cristo, é mais fácil cairmos em tentação. É mais fácil fracassarmos. Eu quero compartilhar mais um texto da inspiração, Grande Conflito, página 600. Diz-nos assim: as tentações muitas vezes parecem irresistíveis, porque pela negligência da oração e estudo da Bíblia, o que é tentado, não pode facilmente lembrar-se das promessas de Deus e enfrentar Satanás com as armas das Escrituras. Anjos, porém, acham-se em redor dos que estão desejosos de ser ensinados nas coisas divinas, e no tempo de grande necessidade, lhes trarão à lembrança as mesmas verdades de que necessitam. Assim, vindo o inimigo, como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O salmista diz que guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Essa foi a terceira atitude errônea do discípulo. Ele se esqueceu das palavras de Jesus. E nós hoje também podemos ter essa dificuldade. Podemos fracassar porque não guardamos a palavra de Deus em nossos corações. E nós vimos que muitas tentações parecem irresistíveis por negligenciarmos a oração e o estudo da palavra de Deus. Pois a oração desvia os ataques de Satanás. Satanás não pode permanecer perto da alma que se achega a Deus. O texto que nós lemos diz que o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E aqui temos a terceira negativa do discípulo Pedro. Ele negou a Jesus pela terceira vez. E ali sentiu-se fracassado, derrotado, e ali chorou amargamente. Mas o texto de Lucas, capítulo 22, e o versículo 61 diz que Jesus fixou os olhos em Pedro, como quem diz: apesar de ter te avisado e sentido no meu coração os golpes de tuas negativas, ainda assim eu o amo. O texto de Lucas, que nós estamos lendo, Lucas 22, 61, diz que virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro então lembrou-se das palavras que Jesus lhes tinha dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E ali ele ficou agora profundamente angustiado, e o Salvador olhou para ele. Diz que os olhos de Cristo se voltaram para Pedro, e ali Jesus está querendo dizer para ele: apesar de ter te avisado e sentido no meu coração os golpes das suas negativas, eu ainda o perdoo, eu ainda o amo. Queridos irmãos, queridos amigos, o olhar de Cristo estava carregado de restauração e perdão. O olhar de Cristo também nesta noite está carregado de restauração e perdão também para você. Como Pedro, muitas vezes também nós negamos a Cristo. Podemos negá-lo de diversas formas, como falei durante esta mensagem. E todos nós, como Pedro, também somos provados, somos testados diariamente. Mas, se negarmos ao Senhor, podemos nos sempre lembrar que os olhos de Cristo também estão sobre nós. A mesma atitude de restauração, a mesma atitude de perdão. Aquele olhar foi um olhar de misericórdia, foi um olhar de ternura, foi um olhar de bondade para com seu servo, fracassado, derrotado. Mas Jesus não deixou de amá-lo, e isso foi marcante na vida do seu discípulo. Mas essa restauração, ela só ocorre através do perdão de Cristo. Então, nós podemos, nesta noite, perguntar: que atitude maravilhosa de Cristo em relação a cada pecador arrependido. E nós sabemos que também não está longe de nós que a nossa fé será provada.
exatamente como a fé desse discípulo. E eu pergunto, estamos preparados? Devemos estar atentos. E a Bíblia, portanto, diz que Pedro chorou amargamente. E Pedro foi chorar exatamente no jardim do Getsêmani. E ali ele se reencontrou com o seu Salvador. Queridos, a atitude regeneradora e perdoadora de Cristo marcou muito a vida daquele servo. Essa atitude ajudou em muito a Pedro a vencer, a superar o seu fracasso, a sua derrota. Eu quero dizer a você que nesta noite ouve a palavra de Deus. Nenhuma hora de nossa vida é tão obscura que com Cristo não podemos vencer. Nós temos aqui o exemplo deste homem de Deus. Ele fracassou, ele falhou, porém, com Cristo foi possível superar. Nenhuma experiência em nossa vida é tão dolorosa e tão sofrida que com Cristo não seja possível superá-la. Com as atitudes do Salvador em nossa vida, queridos, o amargo pode dar lugar ao doce e a escuridão pode dar lugar à luz. A decepção pode converter-se em plena alegria. As atitudes de Cristo, atitude de restauração, fizeram diferença na vida desse discípulo. E essa mesma atitude também pode fazer a diferença em nossas vidas. Porém, não devemos esquecer que devemos seguir Jesus bem de perto. Não devemos seguir Jesus de longe. Eu quero ler o texto de Lucas 22 e o versículo 54 que diz assim. Lucas diz que ele seguia a Jesus de longe. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. Querido irmão, querido amigo, Cristo quer que você o siga bem de perto. Ninguém pode se interpor entre você e Cristo. Este foi o erro de Pedro. Ele seguia Jesus de longe. Mas Jesus, eu volto a enfatizar, ele quer que você o siga bem de perto. E nada deve se interpor entre você e o seu Salvador. Então, a nossa fé um dia será provada também, como foi a desse discípulo. E nós precisamos estar preparados. Que eu e você possamos dizer, eu conheço a Cristo. E se nesta noite eu estiver pregando para alguém que ainda não conhece a Cristo, eu quero perguntar a você, você quer conhecê-lo também? Você quer amá-lo? Nesta noite, os olhos do Senhor também estão sobre você. Aquele mesmo olhar que Cristo dirigiu a Pedro. Aquele olhar de misericórdia, aquele olhar de perdão, aquele olhar de ternura, aquele olhar de restauração. Que foi tudo na vida daquele homem fracassado. Fez uma grande diferença em sua vida. E esse olhar de Jesus também, essa atitude do Salvador de restauração, está também sobre você nesta noite. Eu quero fazer um apelo especial a você que me ouve nesta noite. Não fuja dos olhos de Cristo. Aquele foi o olhar da conversão. Lucas 22, 61 diz, e o Senhor virando-se olhou para Pedro. Aquele olhar foi o olhar da conversão. Queridos, este mesmo olhar hoje está também para você. Jesus nesta noite está dizendo a você, ainda que você me negue, e por várias vezes, mesmo assim eu o amo e jamais o abandonarei. Não importa quantas vezes você o negou ou tem negado em sua vida. Porém, vejamos a experiência do nosso personagem desta noite. Ele negou a Cristo não apenas uma vez, ele negou a segunda vez, ele também negou a terceira vez. E Cristo o restaurou. Então, de igual modo, esse olhar de misericórdia também está sobre você. Jesus está dizendo, eu volto a enfatizar, ainda que você
o tenha negado, ainda que você o negue e por várias vezes, mesmo assim Ele está dizendo para você nesta noite, eu ainda o amo e jamais o abandonarei. Se tiver que chorar amargamente, como o discípulo que fracassou, chore amargamente. A Bíblia diz que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Chore, derrame o seu coração perante o Senhor. Abra o seu coração ao Senhor. Conte as suas fraquezas, as suas lutas, as suas derrotas. Ele está pronto a te restaurar. Ele sempre terá atitude regeneradora e atitude de perdão. E tenha atitude de humilhação diante do Salvador, o Deus que restaura, atitude de arrependimento e atitude de entrega diária a Jesus. E nesta noite é o momento para nós sentirmos este olhar que mudou o destino daquele discípulo. Este olhar também está sobre você nesta noite. Vejamos a linda atitude regeneradora de Jesus. Quero compartilhar a inspiração, História da Redenção, página 214. Ele, Pedro, tinha negado seu Senhor, mesmo com maldição e juramento. Mas aquele olhar de Jesus, como dissolveu o coração de Pedro e o salvou. Ele chorou amargamente, arrependeu-se de seu grande pecado e converteu-se. E então ficou preparado para fortalecer seus irmãos. Queridos, que coisa maravilhosa. A atitude regeneradora de Jesus. Aquilo transformou o coração daquele homem. Aquilo quebrantou o seu coração. E ali ele achou em Jesus salvação. Como eu falei no início, o negar a Cristo parece ser o fim. Porém, não é. Pode mesmo ser o começo de uma restauração. Ali depois da queda, Pedro teve uma restauração na sua vida. Ele teve a oportunidade de ser restaurado. Ali realmente ele se converteu e foi salvo. Ali ele iniciou uma nova experiência com o Salvador. Não era mais aquele Pedro presunçoso, orgulhoso, demasiadamente confiante em si. Não, agora ele confiava mais no poder de Cristo. Ele buscava exercer mais fé em Jesus. E de igual modo, nós também podemos ter esta experiência. Jesus, nesta noite, Ele quer pôr fim em nossa própria confiança. Ele quer tirar de nós todo espírito de demasiada confiança. E eu pergunto a você, qual será a sua atitude nesta noite, meu irmão e meu amigo? Você não pode sair do lugar que você está sem tomar uma atitude ao lado do Salvador. Hoje, este Jesus, este Salvador que restaura, Ele está te fazendo um convite. Venha a mim. E eu também quero aproveitar e fazer esse convite a você. Venha para os braços de Cristo. Venha para os braços do Salvador, do Deus que restaura. Ele restaurou a vida do seu discípulo fracassado, derrotado, que o negou vergonhosamente. Ele também hoje ele quer restaurar a sua vida. Ele tem a mesma atitude de restauração e de perdão. Como lemos, aquele olhar foi o olhar da conversão. E este olhar está sobre você também. Aceite o convite de Cristo. Ele quer restaurar a sua vida. Corra para Ele e encontrarás restauração e salvação. Que Deus nos abençoe a sua vida, para que possamos nesta noite sentir Jesus bem de perto e crermos que como Ele restaurou a Pedro, Ele pode restaurar a minha vida. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que Ele possa restaurar a sua vida, possa restaurar o seu relacionamento espiritual com Ele nesta noite. E que isso também possa converter os nossos corações e possa nos conduzir à salvação.
porque Cristo é o Deus que restaura. Que Ele possa restaurar a minha e a sua vida. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.